Olá, meu nome é Alex, estudante EAD do curso de Bacharel em Teologia pela Unicesumar, RA número 19798695, e vou estar fazendo a apresentação do texto de Mateus, capítulo 12, um sermão expositivo. Gostaria de agradecer ao Unicesumar por essa oportunidade, aos meus professores que sempre nos auxiliam, nos ajudam, em especial ao professor Felipe, que é nosso professor mediador. Texto do Evangelho de Mateus, capítulo 12, diz assim, versículo 1. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O texto de Mateus 12, a qual nos foi proposto fazer a exposição, é um texto que fala a respeito do sábado. Mas a vida de Jesus como um todo, se analisarmos, nos serve como exemplo. Jesus morreu, ele veio a essa terra, ele viveu como nós, ele passou dias aqui nessa terra e morreu para nos trazer a salvação, para que através do seu sangue nós pudéssemos ser livres do poder do pecado. A vida de Jesus como um todo nos é um exemplo. A vida de Jesus foi o propósito de Jesus descer na terra, foi nos servir como exemplo. E olhando as atitudes de Jesus, além da sua morte na cruz, se a gente conseguir observar suas atitudes e colocá-las em prática em nossa vida, nós com certeza vamos alcançar a salvação. Observando a vida de Jesus como um todo, como ele olhava, como ele respondia aos fariseus, como nessa passagem, nós podemos observar que a visão de Jesus era muito maior do que simplesmente as leis. A visão que Jesus tinha era de todo, de um reino com a qual o mundo aqui ainda não estava preparado, ainda não tinha conhecimento. Eles imaginavam ser um reino terreno, um reino onde ele dominaria todo o povo e traria o governo sobre toda a terra. Mas o reino que Jesus pregava era o reino dos céus. E é sobre isso que a gente vai comentar nesses próximos instantes. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, através do texto de Mateus 12, começa dizendo que os discípulos passam por uma seara, por uma plantação de milho, pegam algumas espigas e começam a se alimentar. Os fariseus, vendo aquilo, começam a criar situações e começam a questionar o porquê os discípulos de Jesus estavam fazendo aquilo. Mas os fariseus não estavam preocupados se os discípulos estavam pecando ou não. Os fariseus tinham a intenção de atingir a Jesus, atingir a Cristo, mas eles não conseguiam atingir a Cristo porque nele nada se poderia achar. Não achavam em Jesus pecado algum para o condenar. Então eles olhavam para os seus discípulos. E o que os discípulos estavam fazendo não era permitido fazer aos sábados. A lei mosaica, instituída muito antes, dizia que aos sábados ninguém poderia fazer nenhum tipo de esforço. O sábado era o dia do Senhor, o dia de descansar. E os discípulos ali, colhendo aquelas espigas, se alimentando, eles estavam, segundo os fariseus, segundo os judeus, eles estavam desrespeitando o sábado. Mas Deus escuta essa reclamação, o Senhor Jesus ouve essa reclamação e faz outro questionamento aos fariseus, faz um questionamento. E o que Jesus questiona é o que está registrado lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 21,
quando Davi e seus moços, os jovens que estavam com Davi, sentem fome. E aí Davi vai até um profeta, um sacerdote, e ali Davi pergunta se tem alguma coisa para comer, se ele tem algo para oferecer para eles comer, para Davi e seus rapazes comer. E aí o sacerdote responde que a única coisa que tem eram os pães da proposição. Os pães que deveriam ser consumidos apenas pelos sacerdotes. Mas Davi tinha fome, seus rapazes também. E Davi não era um sacerdote. Mas o sacerdote concorda em entregar os pães para Davi. Portanto, Davi estava, aos olhos dos fariseus e de quem pensa dessa forma, Davi estava também quebrando uma tradição, quebrando uma lei. Mas eles se esquecem de uma lei superior que existia, que era a lei do amor ao próximo. Essa lei que está registrada lá no livro de Levíticos, no capítulo 18, no capítulo 19, no versículo 18, que diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse mandamento foi dado pelo próprio Deus a Moisés, e Moisés transcreve essas palavras do próprio Deus como um ensinamento para o povo. Nisso Deus estava dizendo que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A fome que Davi sentia naquele momento justificava a quebra do princípio que apenas os sacerdotes deveriam comer aquele pão. A fome que Davi estava sentindo já era uma justificativa para que ele pudesse quebrar esse protocolo, esse procedimento. Mas os fariseus e todas as pessoas que pensam dessa forma não concordam com isso, não concordavam com isso. E essa justificativa também servia para os discípulos também poderiam se alimentar daquelas espigas, pois eles sentiam fome, e a fome deles era justificativa. Mas os fariseus não entendiam dessa forma, eles queriam buscar acusação. Da mesma forma que pessoas nos nossos dias, elas olham as outras com um olhar de julgamento, com um olhar de buscar falhas naquelas pessoas. A intenção delas eles não estão preocupadas com a saúde espiritual daquelas pessoas, se aquelas pessoas precisam de uma ajuda. Elas não olham, como nós acabamos de ler, com amor. Elas não tratam essa pessoa com amor. Elas não sentem amor pelo próximo. Pelo contrário, essas pessoas só buscam situações para que possam acusar, para criar contendas, para criar inimizades entre elas. Elas se esquecem que o nosso Senhor é superior a toda a lei. O próprio Senhor Jesus foi questionado no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, 38 e 39 e 40. Ele responde sobre qual era o principal mandamento, qual era o maior mandamento, o maior sobre todos os outros. E Jesus responde assim, nessas palavras: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui Jesus estava falando que todas as leis que foram criadas desde a época de Moisés, desde todo o período que o povo já tinha passado até ali, todas as leis tinham sim sua importância. Mas a partir daqui Jesus está falando o maior mandamento é amar Deus acima de tudo e amar o seu próximo como a ti mesmo. Jesus estava resumindo todos os outros mandamentos em apenas 2. E os fariseus estavam desrespeitando os 2. Porque eles não estavam amando a Deus acima de todas as coisas e não estavam amando o seu próximo como a ti mesmo. Eles preferiam ver os discípulos passando fome não do que ver eles se alimentando em um sábado. Simplesmente por adorarem mais, respeitarem mais o sábado do que o seu próximo. Portanto, estavam quebrando um princípio divino. O texto de Mateus 12 continua e Jesus usa um novo argumento no versículo 5. E ele vai dizer assim:
Ora, não tendes lido na lei que os sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Esse trecho, Jesus está chamando a atenção para a passagem que se encontra no livro de Números. Livro de Números, capítulo 28, versículo 9, diz assim: Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2 décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares, com a libação. Essa era a orientação de Deus para os sacerdotes oferecerem sacrifícios aos sábados. Os sacerdotes, dentro do templo, ofereciam sacrifício num sábado. Eles quebravam o princípio de se guardar os sábados e continuavam sem culpa. O próprio Deus já tinha instituído isso muito antes. O próprio Deus deixou isso como uma determinação, que eles teriam a liberdade de oferecer sacrifícios sem que perdessem a sua salvação, sem que fossem culpados por isso, sem que fossem castigados por não estar guardando o sábado. Portanto, o que Jesus diz aqui é que os próprios sacerdotes poderiam quebrar esse princípio do sábado com a justificativa de que estavam oferecendo sacrifício a Deus. Portanto, o sábado era menor do que Deus. O sábado representava menos do que a autoridade de Deus sobre a vida deles. No versículo 6, Jesus diz: Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. O templo tinha um significado muito grande para os fariseus, para os judeus de forma geral. Eles olhavam o templo e enxergavam no templo a presença de Deus. Eles enxergavam dentro das 4 paredes, no templo sagrado, ali eles enxergavam a presença de Deus. Eles não viam a presença de Deus em outros lugares a não ser no templo. Mas Jesus está chegando e falando que Ele é maior do que o templo. Jesus está dizendo que Ele tem a autoridade, Ele tem todo o poder. E nós devemos adorar a Ele, não somente no templo, não somente dentro de congregações, dentro de igrejas, mas em todo o tempo, com nossa vida, com nosso comportamento. Pois Ele é o nosso Senhor. Ele deve estar sobre todas as coisas, Ele deve estar acima de todas as coisas. E é isso que Jesus está falando. E é isso que Jesus fala para as pessoas também nos dias de hoje. O nosso respeito, a nossa adoração não deve estar baseada somente em templos, somente em leis. Nós devemos basear nossa adoração em Cristo. Devemos adorar a Jesus com todas as nossas forças. O texto continua no versículo 7. Jesus diz: Mas se vós soubeis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Nesse versículo Jesus está dizendo: mas se vós soubesseis, se vós, fariseus, pessoas que pensam que estão acima porque seguem as leis de forma cega e destinada, se essas pessoas soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Jesus está dizendo que essas pessoas têm que focar mais em ser misericordiosos uns com os outros, mais em ter amor ao seu próximo, mais em amar uns aos outros, do que em seguir cegamente as leis sem entender o seu fundamento. Toda lei que Jesus instituiu tem um fundamento, e as pessoas muitas vezes não seguem esse fundamento e querem seguir cegamente as leis, sem atentarem para o que realmente Deus quer dizer com cada lei. O capítulo 12 de Mateus finaliza no versículo 8, dizendo: Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. O nosso Deus, Ele é superior a todas as leis. O nosso Deus, Ele enviou Jesus para que viesse e morresse por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres do poder do pecado. E esse Jesus, esse nosso Senhor, Ele é superior a todas as coisas. Aqui o texto traz o exemplo do sábado, que é adorado por muitas religiões e os judeus ainda hoje guardam o sábado. Mas a palavra aqui está nos dizendo que Jesus, Ele é superior
até mesmo o sábado. Jesus ele é superior a todas as outras leis. Jesus ele nos deixou os ensinamentos que devemos segui-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Quando Jesus fala que o mandamento principal é adorar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo, ele deixa evidenciado, ele nos deixa uma direção que nós devemos amar o nosso próximo. Essa é a lei sobre todas as outras leis. A lei do amor ao próximo deve ser aumentada, deve ser fortificada, deve ser o nosso alvo. Nós devemos observar essa lei como um caminho a ser seguido. Nós evangélicos, nós que amamos a Cristo, nós que professamos a nossa fé, nós que acreditamos em Deus, nós devemos incentivar as pessoas, incentivarmos uns aos outros a seguir amando ao nosso próximo. Muitas pessoas têm desfalecido, não têm suportado, não têm continuado a sua caminhada porque não têm encontrado na igreja, na própria igreja, o amor, não têm encontrado amor, não têm sentido esse amor, essa comunhão entre os irmãos, e existe um grande perigo nisso. Concluímos então essa mensagem com essa reflexão, que possamos cada vez mais amar o nosso próximo, que possamos compreender a importância de entender esse mandamento tão importante, não olhando somente para as leis de forma cega e obscura, mas que possamos ter o nosso entendimento aberto para que possamos entender a vontade de Deus em nossas vidas. Deus abençoe a todos e agradeço por essa oportunidade.